Seguindo aqui com os recursos agora de painel, tá? Recursos de painel que são bem parecidos com aquilo que a gente tinha nas versões anteriores. Tenho aqui, ó, largura, espessura por camada, altura, camadas na mesma espessura, largura da moldura. E agora nós temos a opção de ocultar base, a parte direita, a parte esquerda, o topo e renomear a peça. Então, por exemplo, as edições aqui são mais padrão. Se você colocar uma camada só, o que vai acontecer? Ele vai ficar dessa forma, uma camada só. Se você colocar, por exemplo, 3 camadas, ele vai fazer 3 camadas de moldura aqui, nas mesmas larguras, sempre trabalhando com cópias, tá? A questão também aqui de como é feita a emenda da mesma forma. E aqui você consegue definir a espessura por camada. Por exemplo, se quiser camada de 18, só fazer a alteração por ali. Um detalhe interessante seria aqui, ó, ocultar a base, você mudar para sim, ele vai ocultar todas aqui as camadas da base, tá? Se você vir alterando aqui à direita, por exemplo, ó, ele faz a alteração e já autoajusta essas aqui que ficam internas, tá? De modo a garantir esta medida aqui, ó. Então é só você vir fazendo as alterações aqui, por exemplo, ó. Se quiser apenas em cima e embaixo, você consegue vir alterando ali conforme você achar melhor, tá? Se quiser apagar só o topo ali, ó. Então, vamos supor que você vai fazer um painel ali, quer deixar a senha da base, mas as da lateral e topo você vai manter. E aí você consegue trabalhar e também fazer edição normal usando a escala aqui, ó. Só escalar. Pronto. Esse aqui seria o painel. O que nós vamos ter no painel? Imagina que você quer fazer talvez algo mais espesso aqui e você quer aplicar o painel aqui, ó. Então, vou pegar esse painel, vou criar uma cópia, inclusive. Ó. Trouxe ele aqui, vou fazer a adequação aqui usando a escala, de maneira bem tranquila. Ó. Adequei aqui na escala. E aí, a depender da medida disso aqui, você vai precisar dividir esse painel, dependendo do sentido do veio. E aqui nós temos aqui algumas opções interessantes. Ó. A quantidade de divisões, se você colocar, por exemplo, 2, ó, ele vai dividir o mesmo espaço em 2 painéis. Se você colocar 3, vai dividir em 3 painéis. Ó. E eu sempre recomendo que você faça o quê? Sempre retorne para 1 e depois altere para a quantidade que você quer. Aí ele vai fazer a divisão no caso certo. Se eu quiser alterar aqui, por exemplo, ó, eu tenho muita chance de dar erro, tá? Então, o ideal é, coloca na opção 1 e depois digita a quantidade que você realmente quer usar. Ó. Coloca na opção 1 e digita a quantidade, tá? Aí ele vai ficar certinho. Isso é bacana quando você precisa dividir os painéis ali e ele não vai atender em um painel só, tá? Tem condição também de inverter o veio. E um recurso bacana é esse dos frisos. Então, esquerda, por exemplo, coloca um friso de 15 na esquerda, esse painel aqui ele está entendendo que está dessa forma aqui, ó. Vou movimentar ele aqui, trazer no eixo aqui. Então, ó, aqui, ó, no caso ele está na direita, né? Mas aí você pode rotacionar ali. Então, o friso na esquerda, ele vai ficar dessa forma. Se você alterar aqui, ó, friso de direita, ó, fez o friso ali. Se você colocar o friso no superior, ó, que na verdade ele está invertido, mas isso aí não tem problema também. Você consegue vir alterando por aqui, ó. E aqui ele faz os frisos dos 4 lados ali. Então, se você for fazer junção de painel, você tem a opção de fazer o painel no tamanho normal e depois usar os frisos aqui para fazer o ajuste. No caso da união, você consegue trabalhar o friso pela metade ali. Isso aí é tudo coisas que você vai pegando no decorrer dos trabalhos, tá? Mas basicamente é isso que vai fazer o painel, tá? Nós temos aqui também, ó, esse painel que já vem engrossado, tá vendo? Painel engrossado. Nós vamos ter a opção de engrosso, aqui, ó, na mesma espessura. Então, por exemplo, coloquei 2, olha lá, ó. Ele vai ter 2 engrossos ali da mesma espessura, tá vendo? E vai trazer ali o meu painel. Se colocar 3, por exemplo, vai fazer os engrossos ali de maneira bem tranquila. Colocar um só, vai ficar o formato padrão. A espessura do engrosso você consegue definir. Por exemplo, se é o engrosso com 25 e o restante diferente, dá para definir por aqui. O nome do bloco e a espessura do painel. Consegue também fazer a alteração na espessura do painel. Então é bem tranquilo aqui. E aqui seria o painel ripado. No painel ripado nós vamos ter a opção de largura, espessura, altura, que é o sentido do veio.
E aqui nós temos a opção de aumentar ou diminuir ripas. Ó. Se eu deixar zerado, ó, cliquei aqui, deixei zerado. Ó, ele deixa uma ripa a menos ali porque o tamanho não cabe mais uma ripa, né? Caso você queira aumentar uma ripa, você consegue colocar o número 1. Quiser diminuir também, é só colocar -1. Então, assim você consegue fazer ajustes aqui na quantidade de ripas. A questão da largura da ripa também você consegue definir. E a largura do vão também. Se quiser um vão maior. Tudo personalizado e ele faz os cálculos automáticos ali. Lembrando que você tem a opção de acrescentar ou tirar uma ripa a mais ou menos ali de acordo com o teu projeto, tá? Então, você tem também uma opção interessante que é a posição da primeira ripa. Se você quiser começar com vão, por exemplo, fazer uma porta ali que tem dobradiça, quer começar com vão, só você ajustar aqui na posição da primeira ripa e ele vai fazer o ajuste. Mas esses são os recursos de painel que nós vamos ter na Biblioteca 2025.